ou, digamos, quer chegar no embate contra o existencialismo francês. E agora eu vou amarrar o que eu disse até agora com a situação concreta da história da filosofia no tempo de Hans Jonas. Você sabe, Hans Jonas foi aluno de Heidegger. Heidegger foi um grande filósofo que praticamente fundou muitas outras correntes. Uma delas fundou, mas foi base para muitas outras correntes. Uma delas foi o existencialismo francês. Quem lembra de Jean-Paul Sartre? Sartre achava que a liberdade era absoluta, que nós construímos o nosso eu, que o ser humano ele não tem uma natureza. Ele não tem uma natureza. Negócio de natureza é coisa de animal, coisa de bicho. O homem não tem natureza. O homem, ele faz o que ele é. Ele constrói o que ele é. A liberdade dele constrói o que ele é. E você é responsável por tudo aquilo que você constrói de você mesmo. Veja, Sartre tinha um tipo de liberdade absoluta que era fundamentada no niilismo. Como é que a gente entende esse niilismo? Isto é, era fundamentada numa concepção de que o ser humano não é nada no início. Ele cresce, ele nasce uma criancinha e a criancinha não é nada. Ela se constrói. O humano que ela vai ser, a pessoa humana que ela vai ser, os valores que ela vai ter, tudo ela constrói na história dela. Não existe nada dado. É uma pura construção subjetiva da liberdade absoluta. Veja, Jonas, ele chega ao momento de dizer, bem, eu crio a minha imagem. A liberdade humana tem o poder de criar o seu próprio eu. O que ele é, quem ele é, o que eu sou. Mas, contra Sartre, vai exatamente dizer, a minha construção do eu, da imagem que eu tenho de mim mesmo, não é uma coisa absurda. Eu já pertenço à natureza. Eu já tenho um ser biológico que vai me determinando também o que eu sou enquanto pessoa humana. Eu não sou uma criação do puro nada. O meu ser, ou a minha liberdade, vai me construir a partir já do que eu sou, a partir da natureza. Eu estou ligado à natureza. Eu sou, por exemplo, ligado ao mundo físico-químico. Eu não posso simplesmente dizer, a minha liberdade dizer, agora eu vou voar. Eu não posso decidir isso, eu tenho limites que o meu corpo me dá, que o mundo físico me dá, que o meu corpo biológico me oferece. Eu estou ligado à natureza. E o grande problema que Jonas via em Sartre, no niilismo, no existencialismo, era como se o ser humano não pertencesse à natureza. É como se o ser humano, o homem, se criasse do nada. E isso ele achava altamente perigoso, porque era um tipo de estranhamento da natureza. O homem se estranha da natureza. O homem, ele é como se fosse cair de paraquedas de algum lugar. Esse conceito de Geworfenheit, de Heidegger, é um homem lançado, que era no gnosticismo, e agora no existencialismo contemporâneo, ele também se sente lançado, perdido nesse mundo natural, estranho a esse mundo natural, como se não pertencesse a esta natureza, e eu me crio então, como se fosse num ambiente vazio, num buraco vazio, um nada. Lembre-se que a obra de Sartre é exatamente o ser e o nada. Eu crio o meu ser num nada. E Jonas então é contra essa visão de tipo de liberdade. Essa liberdade que chegou a se tornar, ou se conceber como absoluta, que não tinha ligação com o ser, com a ontologia dele. E aí para Jonas nós temos um problema. Porque exatamente você, com essa visão existencialista niilista, você coloca em perigo, inclusive, a própria natureza. É porque você vai se estranhar da natureza e vai usar da natureza como se fosse uma coisa que não é você. Você usa dela, abusa dela, faz o que quer com ela, não é você, não sou eu. Então Jonas era muito preocupado em dizer, tu és natureza. Tu e a natureza são duas coisas ligadas. Existe uma necessidade. A tua liberdade tem que te construir a partir do que tu já és. Tu és enraizado nesta natureza. Tu pertence a ela. Então tua liberdade não é absoluta. Tem que respeitar o ser. Tem que respeitar o teu ser.
aquilo que é necessário para que o teu ser continue. Então nós estamos aí, vemos que praticamente houve um crescendo de liberdade. Jonas é a favor disso, mas Jonas diz, chega um momento aqui que a liberdade, ela não é absoluta. A liberdade, ela tem que ouvir o ser, ouvir o ontos, a ontologia, o ser dele. E isso é importante no tempo, porque era um tipo de ética que se queria fazer sem ontologia. Jonas, ele é tido até como arcaico às vezes, porque ele quer fazer uma ética que respeite a ontologia, o ser, seja o seu ser físico, químico, biológico, até mesmo, não vamos entrar aqui nesse assunto, mas até mesmo a imagem de ser humano que se foi construindo coletivamente. Esse ser também histórico teria que a liberdade e respeitando, ouvindo, para que a pessoa fosse se construir. Bem, eu não vou me alongar mais, o que eu acho que mais interessante vai ser agora, talvez, as perguntas, os debates que a gente queria fazer. Mas eu queria resumir duas coisas. Vendo essa fase do Jonas, em que ele vai falar sobre a natureza e vai mostrar que a natureza tem um valor, existe ali um valor na natureza que tem que ser respeitado. Não pode ser sucateado, como Descartes achava, como Bacon achava, ou como os capitalistas achavam. Não pode ser sucateado, e o sucateio mostrou que a gente pertence à natureza, sucateou demais, nós estamos sofrendo agora essa ação. Então, a natureza não pode ser sucateada, tem que ser respeitada, porque ela já tem elementos de valor, de finalidade. Mostrou, levou o mundo humano à natureza, a partir da vida, e ligou de novo o homem, o ser humano, à natureza, ao meio ambiente. Esse é um grande mérito. E a partir dessa segunda fase, então, começa a terceira fase de Jonas, que é a fase da ética. Depois que Jonas refletiu sobre a natureza, mostrou que ela tem um valor, mostrou que a natureza tem um valor e é ligada ao mundo humano, e o humano não pode se desligar, aqui agora ele vai começar a fase da ética, mostrando que esse mundo natural, essa natureza, está em nossas mãos, isto é, está sobre as mãos da liberdade tecnológica, do homem que tem a tecnologia. E aí vai ser interessante porque o mundo, a civilização tecnológica, potencializou a liberdade. A nossa liberdade agora tem um poder muito grande, poder inclusive de destruir a natureza. Então Jonas mostrou tudo isso para agora, a partir da terceira fase, que ele reflete sobre a ética, mostrar que essa liberdade potencializada pela tecnologia deve ser responsável, deve se ater ao ser, deve respeitar o valor que a natureza tem. E aí é uma fase mais bonita ainda do que a fase segunda, que é a fase que mais encanta no pensamento de Jonas, é a terceira fase, em que Jonas faz toda uma reflexão ética sobre a tecnologia. A responsabilidade que a civilização tecnológica tem que ter para que a natureza sobreviva, para que as gerações futuras sobrevivam, para que nós sobrevivamos. Bem, mais ou menos isso, digamos, o itinerário do pensamento da segunda fase. Seria interessante agora talvez escutar algumas perguntas ou discutir um pouco depois. Bom? Espero não ter falado demais e cansado você. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre, eu estou refletindo sobre as coisas, como a vida é uma coisa, né? Se eu for dos seres móvel, né, que é a planta, tudo o imóvel que seria o animal e o ser humano, né? E nós estamos atravessando essa situação de hoje em dia, né? Como pode o ser que é imóvel, que é a planta, estamos sentindo dando tanto valor dela, o desmatamento que tem na Amazônia, tudo que está com esse transtorno, as chuvas e todas essas coisas, como
valores fica complicado, porque como pode ser que era imóvel ser tão importante para a nossa existência, e os outros que se movimentam, que têm livre-arbítrio de tudo fazer o que quer, e ficar lá paradinho em coisa, olha, se não sou eu aqui paradinho aqui, filho, você não são nada. Entendeu? Então você queria que te desse assim, gancho assim para ver sobre valor e importância, que valores você tem a relatividade, quem tem mais valor é o outro. Não, como se fosse unido um com o outro, sintetizando numa coisa só, como eles já tinham uma sensibilidade e uma percepção tão viva, que não é através de historinha, nós vivenciamos isso hoje. Entendeu? Aí eu quero dizer. Carlos Abreu. Carlos Abreu falou uma coisa, eu acho que muito importante, muito interessante. Em primeiro lugar, o que Jonas diz em relação ao homem que está na natureza, você não pode separar, como se você fosse uma coisa com a natureza. Existe ali gradualidades, pode ser graus diferentes, mas sem o primeiro grau, não existe o segundo, não existe o terceiro. Isso aqui é básico, e o que é básico tem um valor importantíssimo. A vida, as árvores, o velho, sem isso aí, acabou, não tem nada. Então, como é bonito no pensamento de Jonas, é que ele liga. Whitehead, como eu disse para vocês, ele já ligava tudo com tudo. Mas o que Jonas é bonito é porque esse meio ambiente, o homem no meio ambiente, ele não é uma coisa estranha. Ele não é um extraterrestre que pulou aqui dentro e que tem um valorzinho. Agora eu sou valoroso, eu tenho, né, eu que sou o cara, como é a história. Pois é, sem o chãozinho, sem a plantinha do lado, você não é ninguém, não é nada. Então essa ligação é que é bonito. Essa coisa aqui do homem com a natureza, eu sou a natureza, tem um corpo físico, sabe, preciso. Né, então isso aí, lembre-se que Jonas foi um dos primeiros